Dali, galera! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Rimas da Carol. Espero que estejam todos bem, se cuidando e com saúde. Gente, como eu falei, eu ia continuar gravando rimas, né? Acho que não tem por que não. E também sempre é bom a gente poder fazer algumas reflexões. Eu acho que a rima de hoje, ela traz uma certa reflexão que é oportuna para o momento atual. Mas é interessante porque a rima de hoje, na verdade, eu fiz entre janeiro e fevereiro, quando eu li este livro aqui, Carpe Diem. Acho que é um livro que muitos talvez tenham lido, muitos já ouviram falar, pelo menos já viram ele. É um livro que, quando lançado, fez bastante sucesso. E eu li o livro, então, no verão, né? E gostei bastante. É um livro em que o autor justamente tenta resgatar o sentido verdadeiro de Carpe Diem, porque na opinião dele, né, nos tempos atuais, na sociedade moderna, esse sentido foi sequestrado, ou seja, ele foi deturpado, certo? E Carpe Diem, traduzindo, seria basicamente aproveite o dia, aproveite o momento, ou quem sabe até aproveite a vida, né? E a rima foi especialmente inspirada no capítulo 2, que foi, acho que o que eu mais gostei de todo o livro, assim, pelo menos naquele momento foi o capítulo que eu mais me conectei. E logo que eu li o capítulo, eu fiz a rima. E é um capítulo, então, que versa sobre, apesar disso ser transversal em todo o livro, é um capítulo que versa sobre as mazelas de nós não nos relacionarmos o suficiente com o assunto da morte, com o fenômeno da morte. Segundo ele, a gente se distrai muito do assunto da morte e talvez por isso, muitas vezes, a gente não dê o devido valor para o nosso tempo, para as coisas que a gente faz. E também acho que nesse sentido ele usa essa ideia de se distrair, porque a gente acaba se envolvendo com coisas muitas vezes pouco importantes, supérfluas, desperdiçando momentos, né? Então, ao longo de todo o capítulo, ele vai costurando essa ideia e eu fiquei bastante inspirada, achei muito pertinente as coisas que ele coloca e com base nisso eu acabei fazendo a rima. E ele também fala uma coisa que eu achei muito bonita, até poética, e é inspirada até numa obra de arte, em que se relacionar com a morte não significa ter medo da morte. Justamente porque a gente pouco se relaciona com esse assunto é que a gente acaba tendo muito medo dela, né? Então, se relacionar com a morte é saber que ela tá ali, né? É aceitar isso de forma mais realmente incorporada, né? E aí ele diz que se relacionar com a morte é encostar ela nos lábios, mas não ao ponto dela nos queimar. Eu achei interessante, que é a questão de, no caso, então, não ter medo. Então a rima de hoje acabou tendo esse título de mais do menos e menos do mais. E apesar de ela estar essencialmente inspirada, né, no capítulo 2, no que ele significou para mim, ela também é uma rima, assim como outras que eu já fiz, que ela também mistura um jogo de palavras. Eu não diria que são trocadilhos, mas tem um certo jogo de palavras. Isso também eu fiz, né, de certa forma, numa rima que eu chamei de A Metafísica do Tudo e do Nada, que já está postada no canal, e também numa rima recente que é O Tempo da Paciência. Então é um certo jogo de palavras que se aplica a essa rima de agora. Então, como sempre, eu vou ler para vocês e espero que vocês gostem e que de repente faça algum sentido para esse momento, mas para a vida em geral, certo? Então, mais do menos e menos do mais. Já parou para pensar em como a regra do mais pode nos influenciar? Vou tentar explicar o que o mais pode significar. Uma operação que pode ajudar a somar ou uma cilada que pode só nos atrapalhar. Porque uma coisa é apenas algo acumular, outra bem diferente é realmente acrescentar. Alguns exemplos vou tentar retratar para esta proposição poder elucidar. Por exemplo, quanto mais parados ficamos, mais parados nos tornamos. Mas quanto mais conseguimos nos exercitar, mais vontade temos de nos movimentar. Conclusão: o mais também é o seu inverso, que tentarei ilustrar com este verso. Quanto menos queremos, mais do menos obtemos.
Mas o que isso importa se às vezes eu só quero me atirar num pedaço de torta? A questão é, o que mais devemos querer para menos precisar querer ter? Deveríamos valorizar mais o ser, dando menos importância ao que menos podemos obter. Permitir menos medo de morrer e querer com mais afinco viver. Quanto mais podemos a vida compreender, menos tememos que algo vamos carecer. Não se trata de tentar sobreviver, basta cada vez mais sabermos nos surpreender com aquilo que menos esperamos que possa nos satisfazer. Mais do mesmo tendemos a desmerecer e menos do mais tendemos a temer. Mas afinal, é mais ou menos que queremos receber. Talvez mais do menos devêssemos aprender, para menos do mais conseguirmos perceber. Mais profundidade para mais entender, menos superficialidade para menos esquecer. Mais qualidade de tempo para crescer, menos culpa para gozar do prazer. Quanto mais consciência da finitude desenvolver, menos desperdício das oportunidades vai acontecer. Quanto mais podemos ver que menos entendemos do nosso saber, mais ampliamos nossa capacidade de reconhecer que na vida, quanto mais intenção damos ao fazer, menos chance teremos de nos arrepender. Mas quanto mais erros teimamos em cometer, menos tentativas criamos de o certo escolher. Padrões que devemos romper, para caminhos certos poder percorrer. Quanto menos se preocupar em perder, mais entenderá que o segredo é se desprender. Quanto menos duvidar de tudo que pode merecer, ainda mais a vida vai lhe devolver. Quanto mais conseguir a coisas boas recorrer, menos insatisfação, menos chance de adoecer, mais objetivo de vida vai lhe fortalecer. Talvez, com muito menos, muito mais possa se suceder. Quem sabe, mais do menos possa nos convencer das coisas que menos deveríamos dever, de tudo que mais poderíamos poder. Mais aceitação para menos sofrer, mais superação para menos doer. Quanto menos descrença lhe abater, mais chance terá de se erguer. Em cada batalha, uma oportunidade de vencer. Depois da queda, momento de renascer. E quanto mais exercitar a virtude de agradecer, menos dúvida terá de tudo que pode colher. Por mais utópico que tudo isso possa parecer, no fundo sabemos que a vida é uma eterna equação a resolver, um cálculo de incógnitas cujo resultado é o nosso constante amadurecer, uma matemática cuja fórmula é crer que nesta álgebra cada número é um broto a nascer, pois somos um jardim de terra fértil, infinito potencial para florescer. Em suma, a regra do mais só quer nos dizer: sentido e propósito é o que a vida quer nos oferecer. Ha! É isso, pessoal. Espero que tenha feito algum sentido, que seja útil para fazer algumas reflexões, especialmente nesses tempos de quarentena, de dúvidas, de angústias, de medo, de reavaliação de muita coisa, da importância que as coisas têm na nossa vida, enfim. E só para finalizar, acho que vale a pena então, sobre o livro, dizer que foi o melhor livro que eu li na vida? Não. Vale a pena ler esse livro? Com certeza. Acho que são reflexões bem pertinentes e que são um livro bem oportuno para esse momento. Então, além da rima, fica essa dica. Espero que estejam todos bem, que continuem todos bem, que tenham gostado. Até a próxima, com certeza eu voltarei. E é isso, pessoal. Um beijão. Até a próxima.